a certeza que todos tinham ali, e que na verdade que eles não tinham qualquer dúvida, é que era o Espírito glorificado do próprio Cristo que tinha vindo buscar ali Chico Xavier. Vamos lá, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma revisada rápida, uma resumida rápida, né, em qual foi o que aconteceu nessa primeira parte, pra quem não viu, tem o vídeo aqui no canal. Quando chegou a informação lá pro pessoal do mundo espiritual que Chico Xavier tinha desencarnado, foi literalmente um evento gigantesco, né, tudo parou lá no mundo espiritual. Então ele comentou que quando, né, eles receberam essa notícia, virou um alvoroço, meu Deus do céu, o Chico desencarnou, não acredito. E nisso eles formaram uma baita caravana com centenas, milhares de outros espíritos, chegando lá, né, onde estava acontecendo o velório do Chico, no mundo físico, tá, gente? Então eles foram até a parte do mundo físico onde estava sendo velado o corpo do Chico. Chegando lá, eles encontraram filas imensas, tanto de pessoas encarnadas aqui do nosso lado, né, no mundo físico, quanto também filas imensas do lado dos desencarnados. Entre os espíritos que estavam lá acompanhando, eles encontraram algumas figuras literalmente angelicais, né, espíritos que aparentemente, segundo a visão dele, eram espíritos de alto nível que estavam ali acompanhando, né, o velório do Chico, não à toa, né, afinal de contas era Chico Xavier. Também foi colocado nessa parte 1, gente, que eles ficaram bastante emocionados com não só com essas visões angelicais, mas também com raios de luz, músicas angelicais, enfim, né, que ficavam tocando ali e eles não tinham a mínima ideia de onde estava vindo. Eles não viam ninguém tocando, mas a música estava vindo de algum lugar. De novo, exatamente por... Veja, não é porque a gente está no mundo espiritual que necessariamente a gente vai conseguir enxergar tudo que está lá do outro lado. Então, muito provavelmente o que estava acontecendo ali tinham espíritos de um grau tão alto ou de uma dimensão tão diferente daqueles espíritos que estavam acompanhando ali, que literalmente esses do nível mais baixo não conseguiam enxergar esses do nível mais alto. E isso acontece, como da mesma forma a gente não consegue enxergar o mundo espiritual. Vamos colocar para simplificar que são dimensões diferentes. Eles viram, quando eles chegaram no velório, né, eles viram lá o caixão do Chico, e pertinho do lado do caixão, eles viram lá uma mulher, na verdade também em formato angelical, meio que flutuando ali por cima, né, perto do caixão, com um bebê no colo. E aí quando eles questionaram quem que era aquela mulher e quem que era aquele bebê, aí foi respondido por um espírito mais sábio do lado, falando que o bebê era o Chico Xavier. Eu já vou comentar um pouco mais porque ele estava em formato de bebê. E quem estava segurando ele era a Cidália. Ele estava meio que vou colocar assim, se recuperando, né, de todos os traumas da vida física, de todo o sofrimento que, queira ou não, ele passou durante a vida física. Então, ele estava meio que num descanso, vamos colocar assim, e por N motivos, né, foi colocado ali num formato de bebê, descansando no colo de quem ele mesmo chamava da segunda mãe dele. E agora sim, para finalizar, gente, mais uns 5 minutinhos aqui para finalizar a parte 2. Tínhamos a impressão de que, caindo de esferas resplandecentes, aquele orvalho celeste, constituído de diminutos flocos luminosos, antecedia o momento em que o espírito do Chico Xavier seria conduzido ao seu destino final. Gradativamente, 5 entidades foram se fazendo visíveis para nós, tangibilizando-se no pequeno espaço que me parecia reproduzir a abençoada estrebaria em Belém. Os 5 espíritos, que não posso lhes dizer que tenham assumido uma forma propriamente humana, foram sendo identificados por nós. Eram Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barzanufo, Veneranda e Celina. Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Dei uma pesquisada rápida sobre a Celina também, eu não conhecia, né? E aí também se fala um pouco que ela é, como ele colocou aqui, tá, gente? Simplificando, ela é meio que uma mensageira da mãe de Jesus. Para vocês verem o nível dos espíritos que estavam lá recebendo o Chico Xavier logo depois do desencarne. E não era para menos, né, gente? Diante de estupenda visão, todos sentimos vontade de nos ajoelharmos. E muitos efetivamente se ajoelharam, com os olhos banhados de lágrimas. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides
todos estavam, por assim dizer, mais humanizados, né? Formato mais normal, mais humano. Agora, a Veneranda e especialmente a Celina pareciam mais dois anjos alados. Chico Xavier, com todo o merecimento do mundo, com a missão mais do que cumprida, estava voltando pro lar dele de verdade, né? Pro nosso lar de verdade, né? Que é o mundo espiritual. A faixa de luz azulínea, a faixa de luz azul, para simplificar, né? Que se transformou num arco-íris, ainda se mostrava mais viva e forte. E todos nós permanecíamos na expectativa do que a gente não tinha a mínima ideia do que pudesse acontecer. Então, os espíritos que estavam acompanhando não sabiam o que ia acontecer, eles só estavam, né, espantados com a quantidade de espíritos elevados que estavam ali acompanhando, né? Todo o velório do Chico Xavier, com as luzes maravilhosas, com os cheiros, né, maravilhosos, com as músicas. E aí, né, de repente, aquela luz azul que virou um arco-íris ficou mais forte do que nunca. E veio essa voz encantadora, segundo ele, que eles também não sabem de onde veio. Veio entre aspas, da luz, né? E aí sim, continuando. Aquela extraordinária visão que sequer povoavam os meus sonhos mais remotos de espírito devedor, olha que interessante, né? O espírito se coloca sabendo que, né, ele tá longe de ser alguém tão elevado e merecedor de acompanhar tudo aquilo. Humildade, né? Estendeu 2 braços humanos reluzentes, ou seja, da luz saíram 2 braços, né, humanos, brilhando, e quando eu notei que o Chico em espírito se transferia dos braços da Cidália para aqueles braços que o atraíam. Digo-lhes que, desde quando eu fui beneficiado com o laurel da razão, não tenho recordação de jamais ter chorado tanto. Então, gente, olha só, né? Daquela luz saíram 2 braços brilhantes e meio que atraindo o Chico, lembrando que o Chico estava ali num formato de luz de bebê, né? O Chico foi atraído para aqueles braços. E a partir dali, ele finalmente saiu, né, digamos assim, do colo da mãe dele para esses braços de luz. Aquela luz que se humanizou parcialmente para que a gente pudesse ver ela, colocou o Chico Xavier no peito dela, né, tipo, meio que puxou ali para dentro da luz, depositou-lhe um ósculo santo na fronte e em seguida partiu, levando o Chico com ele. Então aquela luz veio, puxou, colocou o Chico meio que junto e levou o Chico embora. E todo mundo ficou travado, meu Deus, né? Para onde que o Chico foi? Os nossos Lilito Chaves e Paulino Garcia, que, né, os amigos desse espírito que tá narrando aqui, estavam todos de rostos voltados para o chão. E tivemos que levantá-los, tentando fazer com que parassem de chorar convulsivamente. Olha só, a cena foi tão linda que os espíritos não conseguiam parar de chorar. Um grande vazio se fez após e gradativamente aquela faixa de luz foi se recolhendo para baixo e para cima, foi oscilando, né, até ir embora. À medida em que o cortejo celestial, né, todo mundo que estava ali, né, cortejando ali esse velório do Chico, também, claro, foi se retirando. Quando que a gente iria ver o Chico novamente? Foi perguntado. Para onde que ele teria sido conduzido? Muitas perguntas. Mas no final foi colocado ali que, apesar de todas essas perguntas, a certeza que todos tinham ali, e que na verdade que eles não tinham qualquer dúvida, é que era o Espírito glorificado do próprio Cristo que tinha vindo buscar ali Chico Xavier. Então, galera, claro que no final das contas, né, a grande maioria dos espíritos que estavam ali, com exceção dos mais elevados, digamos assim, não conseguiram acompanhar o Chico até para onde de fato ele foi. Mas todos sabiam no final, e de novo por mais do que merecimento, que quem veio buscar aquele braço luminoso que saiu do facho de luz ali e que levou o Chico, no final das contas, era o próprio Jesus, era o próprio Cristo que veio buscar Chico. Eu não sei você aí, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso com certeza foi um fato. Realmente aconteceu, por todo o merecimento que a gente já conhece do Chico. E esses espíritos aqui que estão ditando esse livro, mesmo eles não estando, digamos assim, no umbral, eles também não estão no nível muito alto. Então, para eles, o Chico Xavier
por questões óbvias, é um baita exemplo. E eles começam a discutir muito sobre isso, né? Que mesmo com todas as provações, né? Ou as tentações também, né? E muitas tentações que o Chico passou, ele superou tudo com louvor. E aí, de repente, nessa região começaram a aparecer diversos espíritos que meio que emergiam do chão, das sombras. Eles começaram a se assustar. Eu falei, meu Deus, da onde que tá vindo esse povo aí? E esses espíritos que estavam emergindo das sombras, todos com roupas rasgadas e sujas, né, com rostos sofridos, alguns dando gargalhadas assustadoras e zoando, né, mas a maioria meio que, né, com rosto triste, alguns já começando meio que pedir ajuda. Eles não colocaram isso aqui, tá, gente? Mas o que eu entendo? A própria luz, ou toda a luz que foi trazida ali para, né, para aquele velório, acabou atraindo outros espíritos, mesmo espíritos mais obscuros, entre aspas, tá? São espíritos perturbados, a maioria que vibraram na negatividade e no mal durante a vida, e que, em grande parte, também alienados sobre questões espirituais. E com isso, depois da morte, eles ficam nesse estado de perturbação durante algum tempo. E aí volta ao exemplo que eu já comentei numa outra live, e vou trazer para uma outra live futura aí também, um pouquinho do porquê que os espíritos ficam perturbados e perdidos no umbral. O que que acontece? O que que leva eles a isso? É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, 8h30, estarei de volta. Abraço, até a próxima. Goodbye.